É isso aí, galerinha. Voltamos aqui para nosso momento de revisão. Essa que é a nossa aula 14.2. Eu, professora Otávio, tá juntinho aqui com você. Então, vamos lá, diretamente para a telinha. A gente está falando aí sobre a criação de frangos de granja, não é verdade? E aí a gente falou de vários pontos importantes para que essa pecuária, ou seja, para que esse processo, né, que a gente chama de avicultura, seja bem executado por quem for implantar esse sistema na sua propriedade. Vamos lá então, joga para mim, diretor. Pronto, esse diretor tá demais. Gente, deixa eu começar aqui. Manejo e criação de frango de granja. E a gente falou que esse sistema é trabalhado dentro da avicultura. Enfatizamos que essas aves, elas podem ser utilizadas na forma de produção, tanto para a produção de ovos, então aves de postura, quanto para a produção de carne, no caso, para aves de corte. Tudo bem? Então essas são as duas formas chaves que nós vamos ter aí para a criação dessas aves. Só que nós vamos ter algumas raças que elas vão ter aptidão para ambas. Então, nós vamos ter dupla aptidão. A gente falou durante a aula que aquelas aves mais leves, elas são selecionadas, destinadas para a postura. Aquelas aves mais de raça que tem maior peso, ganham mais peso, tem uma musculatura mais desenvolvida, para o corte, tá bom? E aí, as do meio termo, elas vão estar atendendo às demais necessidades. Normalmente, quando a gente fala de dupla aptidão, a gente pode utilizar em todos os sistemas, né? Sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo, mas o mais, aliás, o intensivo não, mas o mais recomendado para essas que têm dupla aptidão seria no semi ou no extensivo, tá bom? Então, a gente tem essas produções. O que a gente vai precisar enfatizar? A carne e os ovos, eles precisam ter uma padronização, certo? Uma padronização, um peso. Tudo isso é selecionado durante as fases de desenvolvimento dessas aves. Então, a gente falou também na aula sobre esses sistemas, né? Então, no sistema extensivo, você tem ali, é como se fosse uma zona do quintal mesmo, né? Onde você tem, no semi-extensivo, as aves lá ciscando e se alimentando ali daquilo que está presente no ambiente. No semi-intensivo, eles já vão ter um ambiente pré-selecionado, um ambiente com galpão fechado, telado direitinho e um ambiente de área aberta, tá? E ali nesse ambiente elas já vão receber ali uma alimentação diferenciada. E no intensivo, elas estão à mercê aí de um local onde elas vão estar totalmente dependentes de água, de alimentação, né, da manutenção da temperatura adequada para que ela consiga alcançar todas as fases do seu desenvolvimento. Tudo bem? E enfatizamos que nessa criação nós vamos nós vamos encontrar três fases distintas. A fase de cria, ou fase inicial, a fase de recria e a fase de produção. Então, a fase mais longa, que vamos dizer assim, com os maiores cuidados, está na fase de cria, onde você vai ter o processo de recepção da pintaiada, né? A gente viu lá que elas vão ser colocadas inicialmente num círculo, com um ambiente, né, forradinho, apropriado para receber esses pintinhos numa fase tão inicial, né? Alimentação, eles vão passar por uma adaptação para identificar onde eles podem buscar água, onde eles podem buscar o alimento, tá bom? Eles vão se adaptando a esse processo e depois de algumas semanas, né, mais ou menos 20 dias, esse círculo vai se expandir até que eles consigam ocupar todo o galpão. E o comedouro e o bebedouro, a higienização faz parte do manejo sanitário, né, dessas aves, o local também, o recipiente. E o posicionamento desse bebedouro e desse comedouro vai estar relacionado com o desenvolvimento dele em estatura, que é a fase ali de recria, onde eles vão ganhando peso, vão se desenvolvendo. Isso tem que ser semanalmente pesado, medido, para que realmente eles estejam
alcançando o desenvolvimento desejado. E na fase de produção, você vai ter aí essas aves sendo colocadas em recipientes, né? Em gaiolas, normalmente aí de 5 indivíduos, dependendo da raça que você está trabalhando. E aí eles vão ser alimentados, cuidados, vão ganhar o peso para poder chegar ao abate, né? Ou se você estiver falando da fase de postura, também colocados aí e selecionado esses ovos também. E aí uma coisa importante que eu acabei de falar de seleção. Para cada lote de aves, eu preciso verificar o tamanho, o peso, que eles tenham que estar o mais próximo possível. Eu tenho que homogeneizar cada lote, tá certo? Isso é muito importante para o processo de venda, né? De comercialização dessas aves. Tudo bem? Agora eu vou deixar você aí com a sua atividade. Já já a gente retorna para responder cada uma delas, tá bom? Tchau! O feedback foi bom, hein? Feedback foi bom, ó. Teve gente que respondeu assim com uma rapidez que deixou a professora aí. Menino, volta aqui. O menino quer ficar andando agora aqui pela escola, pela sala, tá importunando. Menino, fica sossegado, deixa o resto terminar, né? Não é porque você é mais acelerado que os outros vão ir no mesmo caminho, não. Às vezes eles têm um pouquinho mais de tempo, demanda um pouco mais de tempo para poder chegar à conclusão de uma resposta, tá bom? Mas agora é hora da gente trabalhar as nossas questões, tudo bem? Então vamos conhecer a nossa questão de número 1? Olha lá, gente. Este sistema também é conhecido como produção de pátio, quintal. O número de aves por bando vai variar entre 50 a 200 galinhas confinadas a um espaço aberto, vedado com arame. Ok, tem um espaço chamado pátio, um quintal, uma quantidade, né, confinadas ali, um espaço aberto. O sistema de criação das aves descrito acima, qual é? Extensivo, semi-intensivo, intensivo ou superintensivo? Pega para você, né? E esse superintensivo? Ainda tem o pré-extensivo. Pois é, nós trabalhamos, quem prestou atenção na aula, sabe que a gente já pode descartar dois aí de cara, né? Quais são? D e E, professora. Tá certo, nós não trabalhamos com superintensivo e nem o pré-extensivo. Isso é uma pegadinha aí das profs, né? Dos profs aqui. Então, você vai ter aí apenas A, B e C para você verificar esse suporte, né? Quando a gente fala aí de 50 a 200 galinhas confinadas, lembra que a gente vai ter no intensivo várias, né? Galinhas ali num local onde eles vão ter todo o alimento, a água, né? Disponibilizada pela pessoa que está fornecendo isso. Então, eles vão ficar totalmente à mercê, né? No sistema intensivo, não há espaço aberto para eles ficarem ciscando, pastando, nada disso, né? E outra situação, que no intensivo ele exige um requinte maior, uma tecnologia maior para a deposição dos ovos, para todas essas questões, né? Então, o intensivo também já está descartado. O extensivo é aquele onde você vai ter aí, não vai ter esses espaços com tela, esses negócios, o animal vai ficar ali livre, né? Então, a gente está falando do sistema semi-intensivo gabarito, letra B. Deixa eu marcar aqui, além do... Eu lembro da professora Laísa, né? Que ela sempre bota. Tá ali, mas eu gosto de marcar. É isso aí. Aí, ó. Tá bom? Questão de número 1, ok. Vamos para a questão de número 2. O procedimento de debicagem divide-se em duas etapas. Esquematize-o identificando o procedimento da debicagem. Então, aqui você, quando a gente fala esquematizar, você pode fazer aquele, representar, né? Ilustrar, desenhar aquele sistema onde você viu na imagem da aula
o biquinho das aves, né? Então, olha só o que acontece aqui. Você tem a primeira fase e a segunda fase. E aí tá tudo trocado aqui, né? Olha que maravilha. Mas essa segunda fase, essa primeira fase, ele vai ser realizado entre a 7ª e 10º dias de idade, tá? Então, você vai tirar aí 1/3 da parte superior e 1/4 ali também, tá? Na segunda fase, você vai tirar 2/3. Eu vou colocar de outra cor aqui. Tá bom? Você vai estar retirando essa parte superior. Então, a gente diz que na parte de cima do bico, que vai ficar bem próximo aqui às narinas, tá? Ele vai ficar somente com esse espaço aqui, ó. Muito curtinho. O que que isso vai proporcionar? E com essa parte aqui do bico. O bico dele vai se tornar como se fosse uma pá. Então, nesse formato, essa ave, ela não vai... Eu não sei se eu estou falando de já estou respondendo a outra questão. Tá, mas então vamos focar. Vai ficar no formato de pá. Se não tiver uma questão relacionada a isso, eu volto aqui para a gente falar por que disso, tá bom? Mas vamos ficar por aí. Ok? Então, esse é o formato do biquinho, tá? Até o 10º dia, do 7º ao 10º dia de vida. E depois do 10º dia ao 12º dia, você vai retirar mais um pouquinho, 2/3 aí da parte superior desse bico, tá bom? Questão de número 3 diz o seguinte, nesta fase, deixa eu ver, pronto. Nesta fase é realizadas as pesagens semanalmente durante todo o período. Deve-se definir um dia e realizar a atividade sempre no mesmo horário. Essa fase refere-se a gente falou de fase de cria, fase de recria e fase de produção, não foi isso? Então, qual dessas fases está relacionado a esse sistema de pesagem semanal? Pesagem semanal. Vou usar o verdinho que eu gostei, ó. Pesagem semanal. E o mais interessante, sempre no mesmo horário. Por que isso, professora? Porque quando a gente está falando de manejo, isso aqui tudo faz parte do manejo, certo? Então, quando você está mexendo com o animal, ele vai começar, a primeira vez que você vai fazer algum tipo de atividade com eles vai causar um certo estresse a sua presença. Mas a frequência com que você for visitar, se isso for estipulado todos os dias, no mesmo horário, não vai causar um certo conforto maior para esse animal nessa manipulação que você vai fazer dessa pesagem dele, tá? Então, isso é muito importante para que tenha esse equilíbrio, certo? Então, a gente está falando de qual das fases, gente? Fase de procriação, fase de recria, fase de cria inicial, fase de ovulação. Menina, espia aqui. Ou é a fase de produção. Bom, professora, olha, eu lembro que a senhora falou, deixa eu marcar aqui de canetinha, a senhora falou de recria, a senhora falou de cria ou fase inicial, e a senhora falou de produção, verdade? Mas procriação e ovulação não estão dentro do nosso padrão aqui da aula, tá bom? Então, qual dessas três está relacionado a essa fase de pesagem? A fase de recria, não é isso? Onde você vai acompanhando o desenvolvimento em peso e desenvolvimento da estatura dessa ave, né? O ganho, tá? Que ela vai estar adquirindo aí ao longo do processo. Certinho? Então, o nosso gabarito, letra B, professora. Muito bem. Deixa eu marcar de novo. Eita, pega. Ficou feio, não foi? Ficou horrível, professora. Pelo amor de Deus. Quase que eu não enxergo nada. É isso. Gabarito, letra B, tá?
Vamos para a quarta questão? Todos preparados? Simbora! Em uma construção de galpão para um sistema avícola é de suma importância a estrutura do lanternim. Assinale a alternativa correspondente ao objetivo dessa estrutura em regiões quentes. Vamos lá? A. Renovação do ar e também vai facilitar a entrada de água. Opa! Lembra que a gente falou lá das lonas, né, que são colocadas lateralmente para impedir chuvas muito fortes, aquelas rajadas de vento, né? E aí não é interessante porque pode causar um ambiente com muita umidade e a propensão do desenvolvimento de fungos, doenças fúngicas, a gente viu que tem várias, né, que podem afetar essas aves, tá? Realiza somente a renovação do ar? Não. Ela tem duas funções muito importantes. Uma é a renovação do ar, mas não é somente, tá bom? C. Controla a entrada da umidade? Caso, acabei de falar aqui em relação a essa umidade. A entrada de água vai aumentar essa umidade, não é bom. Favorece uma aclimatação quente. Professora, do contrário. Então, vamos lá, letra E, na renovação do ar e melhora a temperatura e a umidade do ambiente, porque vai facilitar a circulação desse ar e, consequentemente, uma manutenção de uma temperatura equilibrada, ajustada, né? Não que só ele vai resolver nessa questão de temperatura. Para isso, você pode ter também aqueles ventiladores, né, que vão fazer essa circulação ser mais rápida e melhorar essa umidade também ali, tá bom? Então, gabarito letra E. Gabarito letra E, gabarito letra E. Acertou, Pedro. Espero que você tenha acertado, porque o tanto que você estava conversando, menino. Bora. Questão de número 5 diz o seguinte. A debicagem é um manejo de suma importância. Ah, tá ali. É a pergunta. Sabia que tinha alguma delas ali no meio. Quais os 4 objetivos deste manejo, menino? Tem 4 objetivos para esse manejo. Vamos ver quais são? Olha lá, gente. Primeiro, evita ou reduz o canibalismo. Ou seja, se ele tiver com o biquinho dele afiadinho, ele vai num estresse, né, que pode ser por causa do calor, pode ser por falta de espaço, pode ser por umidade, irritação, os fungos aí incomodando as patinhas deles, eu não sei, vai dar um estresse aí, barulho, né? A gente vai ter algumas aulas falando sobre essa questão. Os aviários, eles não podem ser construídos em lugares que tem muito barulho, indústrias que fazem, enfim, né, perto de rodovias, porque o barulho realmente pode incomodar, tá? 2, evita a escolha de partículas maiores da ração. Então, como eu falei para vocês, no formato em que ele vai estar, parecendo uma pazinha, a parte inferior maior e a parte superior bem curtinha, esse animal não vai ter como ficar bicando nada. Ele vai simplesmente, vai ser induzido a praticamente raspar o solo e erguer aquele alimento para poder ingeri-lo. Então, ele vai ter que saciar a fome dele com todas as partículas vierem ali através da sua pazinha, né? A boca que vai virar uma pazinha, tá? 3, minimizar o efeito da hierarquia social do lote, porque eles não vão ter como ficar aí mostrando quem é mais forte, quem consegue brigar e essa questão toda, tá? Não vão se estranhar. E a 4, melhorar a variabilidade do plantel, tá bom? Então, a gente vai ter aí 4 objetivos importantes relacionados a uma das práticas de manejo, que é a debicagem para a avicultura. Tudo bem? Questão de número 6, temos uma número 6, vamos lá. Após a fase de recria, segue-se a fase de produção, na qual se faz misericórdia, hein? Se faz necessário a transferência das aves para este local e, neste momento, realizar a seleção e padronização das aves, agrupando as frangas pela conformação, peso corporal, maturidade sexual.
O processo de transferência deve seguir quais recomendações, galera? Colocar a ração à vontade, tá? Eles têm que ganhar peso, então comer, comer, comer. Orientar as aves como beber a água, especialmente no sistema de bebedouros, né, que são diferentes da fase lá durante da recria. E evitar as práticas de manejo que vão causar estresse a essas aves, porque elas precisam estar tranquilas para a transferência. Tudo bem, galera? É isso aí. A gente volta com a próxima aula. Te aguardo, galera. Beijo. Tchau.